Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje é a bordo da MT-07. Logo, a primeira impressão que eu tenho da moto é que nós, para colocarmos a chave, se vocês repararem, até me vou pôr em pé, deixa eu só passar estes carros para vocês terem uma percepção. Vocês têm que ir ali à frente do tabuleiro para meter a chave de ignição. É algo estranho e que eu não estou habituado. Depois o painel de instrumentos vem logo aqui muito em cima, muito em cima de nós e do depósito da gasolina. A meu ver, também não é uma situação que eu esteja habituado. Outra situação é que vamos com as pernas muito encolhidas, mesmo relativamente à MT-09. Não estaria habituado, porque na MT-09 vamos numa posição ergonómica um bocadinho mais natural. Esta aqui não vamos tão natural, vamos com as pernas muito fletidas, pelo menos para mim que tenho 1,81 m. Os braços vão numa posição natural, vê-se que não vou aqui a forçar os braços. O que para mim é bastante bom, porque não faço uma pressão adicional nos punhos. Esta moto tem sensivelmente 74 cavalos, é muito leve mesmo. Mais uma vez tenho que configurar aqui os espelhos, porque eles vêm todos torcidos. A moto foi também montada toda hoje, para não variar. O que é que eles me deixaram? A moto na reserva, sem combustível. O que é que o Torto vai ter que fazer? Colocar combustível nesta bela máquina, como não há de deixar de ser. Só esperemos que chegue até que eu consiga chegar a uma bomba de gasolina. A ver, vamos, porque lá está, é uma coisa que ela não dá, podia dar, era autonomia, mas ela não dá, ou por menos que eu esteja a ver. Já tenho aqui o sistema de scroll normal, que nos dá aqui, a moto é 0 km, mais uma motinha 0 km, que aqui que MJ Moreira me cedeu, esta MT-07. E hoje vamos novamente àquele spot que nós fomos com a Tracer 7, que eu gostei muito daquele spot. É um sítio sossegado, é um sítio com uma panorâmica muito bonita, do qual eu gostei muito. A moto vê-se que tem uma vivacidade muito grande, uma agilidade muito grande. É uma moto muito compacta e que te permite fazer umas brincadeiras engraçadas com ela. Por acaso, pá. E depois é uma moto que, por exemplo, te dá uma vontade maior do que, por exemplo, a MT-09. Aqui uma lomba, depois das lombas, lá está, estas motas para este tipo de pisos, de empedrados, lombas, e pá, não é o mais apropriado para ela, porque elas têm suspensões muito duras mesmo. Não é? Tem que ser normalmente motas esportivas, têm suspensões mais rijas, para ficarem o mais coladas ao alcatrão possível. Por menos é isso, para isso que os engenheiros desenvolvem as motas, não é? Para elas terem uma frente bastante precisa, para elas não nos fugirem e para elas ficarem o mais coladas ao alcatrão, ao piso onde circulam
porque o que causa a instabilidade na roda da frente e mesmo muitas das vezes ao despiste é quando nós perdemos o controle da roda da frente, porque a gente perdendo o controle da roda de trás, por norma, temos mais tendência a conseguir controlar essa situação. Quando a gente perde a frente, acabou a nossa brincadeira, vamos ao relevado. Por norma, estas motas são desenvolvidas de forma a terem sempre o máximo de grip à frente. A roda da frente tem que ter sempre um contacto superior, e toda esta engenharia da frente, com estas suspensões, com o mesmo pneu, mesmo as próprias afinações que fazem na moto, têm que estar em modos da gente ter sempre uma frente muito precisa e muito estável. Caso contrário, pá, tem tudo para correr mal. Isso acontecia, por exemplo, muito na Tracer nova com o dito wobble, porque as afinações que vinham da fábrica não estavam feitas mediante para a afinação pessoal, porque depois isto também é uma afinação pessoal, porque nós as suspensões devem ser afinadas mediante o nosso peso, a nossa estatura, etc. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que a gente pega numa máquina ou numa moto stock de fábrica e pensa que ela está em modos de nos garantir o melhor proveito dela, e muitas das vezes não. Aquilo é uma afinação standard que eles fazem, que até se poderá adaptar à grande generalidade dos utilizadores. Contudo, opá, isso não é chapa 5. Muitas das vezes, opá, convém a vocês falarem com alguém entendido, caso vocês não se estejam a sentir à vontade com a moto, ok? Vocês devem falar com alguém entendido, alguém percebido em afinações, em suspensões, e dizerem como é que se sentem e se será possível melhorar essa situação, porque inclusive existem fórmulas deles calcularem essas situações mediante o vosso peso, a vossa estatura, mediante os locais principais que vocês costumam circular com a vossa moto, ou que vocês por norma dão prioridade a andar com a vossa moto, e eles poderão fazer uma afinação segundo essas especificações que vocês lhe dizem, ok? Isso é muito importante. Nomeadamente neste tipo de motas, acho que ainda é mais importante, porque são motas muito propícias à velocidade e a gente de vez em quando a cometer mais alguns excessos. E se a moto estiver afinadinha a 100%, poderá nos evitar correr determinados riscos. Pá, mas de resto a moto está-se espetacular, curva muito bem, vê-se que tem sempre também muita força em todos os regimes. Eu não vou estar a abusar porque os pneus também são novos, são novinhos, ainda estão com goma. Pá, mas vê-se que a moto está feita especificamente para uma diversão superior. Esta moto também andará na casa mais ou menos dos 7.000 e poucos euros. É uma moto que é best-seller no segmento. Esta porra. E testei agora a travagem. Não era isto que eu queria fazer, mas vai ter que ser, porque estou sujeito a ficar apiado e não quero. Fiz aqui uma irregularidade, entrei em contramão na bomba, mas também não está ninguém, por isso é tranquilo, simples, é isso que eu quero. É isso que eu quero, é isso que eu vou colocar.
Pá, a moto é muito maneirinha, por assim dizer. A moto é muito compacta. Pá, está muito bonita e gosto muito deste contrato de cores com este verde azulado, cinza, assim da cor do meu capacete. Esta moto ia ficar fixe. Vamos lá colocar combustível aqui na feira. Gasolina simples, mais barato que pode haver. Então estamos a chegar aí agora ao nosso spot. Pá, por acaso descobri isto, por acaso, mas curti muito. Pá, cometo ali uma infraçãozita, porque dizem que aquela via é para velocípedes, para bicicletas, e isto até é parecido com uma bicicleta, a única diferença é que tem um motorzito. Entrou-me aqui um bicho. E vocês já vão ver aqui o spot. Eu sei. Obrigado. Aqui não é permitido, mas é permitido trotinetes, zetas e coisas. Obrigado. Vamos para aqui para o spot. Pá, a gente também não quer incomodar as pessoas. E sabendo que estamos aqui a cometer algum tipo de infraçãozita, não convém a gente picar-se. Sensações da moto, conclusões finais. Pá, a moto está brutal. Quem andar à procura de uma Naked desportiva, preço-qualidade, esta MT-07, que salvo erro está agora em campanha ali na MJ Moreira a 0% de taxa de juro. Pá, neste momento, pá, a única coisa que vocês pagam é as comissões de transferência, ou seja, imaginem que esta moto custa 8.000 euros, vocês irão pagar na totalidade, se fizerem isto mais ou menos a 3 anos, 3, 4 anos, pá, acrescentamos para aí 300 euros nesse volume total do preço da moto, porque é devido a comissões do empréstimo, não é taxa de juros, senão vocês iam pagar para aí mais 1.000 e tal euros só de... Eu só me arrisco a fazer isto aqui, porque são estas motas, fiz isto aqui também na Tracer, senão para manobrar estas motas aqui a gente estava sujeito ainda a dar aqui a mandar a moto lá abaixo, e não é isso que a gente quer. A gente quer é meter a moto aqui numa perspectiva bonita, como é óbvio, para vos mostrar a moto. Não queria desligar, mas o Turtle agora foi um bocado anjinho, porque tinha a primeira engatada. Cá está a moto, com esta paisagem fenomenal, esta moto brutal. Pá, eu gosto da estética da moto, gosto deste contraste de cores. Por acaso aqui a Yamaha conseguiu ir buscar aqui umas cores muito engraçadas, este cinza, pá, não sei, cinza titânio ou o que é. Pá, o assento
é muito semelhante à MT-09, mas só que o da MT-09 é um banco só e aqui eles fizeram um banco bipartido. A nível de conforto será muito idêntico, as suspensões da MT-09 serão um bocadinho melhores. Pá, também a gente por alguma coisa está a pagar mais dinheiro pela MT-09, não é? Por tudo aquilo que ela oferece e não só a nível de estética. Também tem um pneu brutal atrás. Moto a 0 km, aqui para o Turtle não tem Quick Shift, possivelmente é um extra que vocês poderão adquirir por mais 300 euros, sensivelmente. E está aqui uma boa proposta para quem andar à procura de uma boa diversão. Ok? Vamos pôr aí a moto noutra perspectiva, vou-vos pôr as descrições todas nas motos, da moto com a minha cábula e já voltamos. Até já! Cá estamos nós, companheiros, aqui com a nossa MT-07 e a minha cábula, não é? Também tem 3 paletes de cores, esta moto. Tem esta, uma azul e uma preta. Palete, preço 7.950 euros, mais documentação, ok? Eu estava a pensar que fosse um bocadinho abaixo, mas está ali na casa dos 8.000 euros. E especificações dela. Tem aqui uma pequena descrição, que é para expressar visualmente o binário da potência da MT-07, o fluxo de ar é o tema incorporado no estilo de vista lateral, com uma sensação mais orgânica, madura. O design da MT enfatiza o caráter hyper naked puro, com um design compacto da carnagem, iluminação integrada e um design superficial puro da carnagem. Tem um ecrã TFT de 5 polegadas, por mais incrível que pareça, é maior que o ecrã da MT-09. Tem um motor CP2 Euro 5 de 690 cm3 de binário elevado, posição de condução assertiva e se vale o que vale, iluminação full LED projetada, 2 travões de disco dianteiros de grande diâmetro, isso comprova-se, já estive ali a travar, trava muito bem, pneus de última geração Michelin Road 5, piscas full LED, cores, elementos gráficos e acabamentos. Os mais recentes cores e elementos gráficos continuam a marcar as tendências sustentadas por detalhes refinados, componentes escurecidos, incluindo manetes de travão, embreagem, bem como cabos mais organizados no cockpit. Ok? Agora, motor 2 cilindros 4 tempos, refrigeração líquida, taxa de compressão 11,5, potência 54 kW, cerca de 74 cavalos. Depois também tem a versão 35 kW, que lhe dará mais ou menos 47, 48 cavalos. Um binário máximo de 67 newtons às 6.500 rotações. Depois o que é que tem aqui mais? Sistema de transmissão 6 velocidades, consumo médio estipulado por eles 4.2 litros ao 100. Isso vale o que vale. A nível de chassis, temos um quadro em diamante, sistema de suspensão dianteira de forquilha telescópica, braço oscilante tipo Link na traseira, curso dianteiro 130 mm, curso traseiro 130 mm, travões dianteiros hidráulico 2 discos 298 mm, travão traseiro monodisco hidráulico de 245 mm, pneu dianteiro 120/70 17 e pneu traseiro 180/55/17. Vamos passar para as dimensões. Largura total de 780, altura total 1105, altura do assento ao solo 805 mm. Qualquer pessoa chega com ligeira facilidade nisto. Distância mínima ao solo 140 mm, peso 184 mm com óleo e gasolina. O depósito, uma capacidade de 14 litros e capacidade do depósito de óleo de 3 litros. Basicamente é esta a moto que temos. Estou-me a divertir muito com ela, gosto muito da moto, transparece, muita diversão, um estilo arrojado, muito dinâmica,
na casa dos 8.000 euros parece-me ser uma boa aposta. Existe concorrentes no mercado, nomeadamente um bocadinho mais acessíveis, a Hornet neste momento, com mais cavalagem, com um pack tecnológico se calhar um bocadinho superior, mas por exemplo não tem a roda traseira 180, salvo erro tem uma 170 ou 160, que aqui neste caso dá-lhe outra imponência e outra corpulência, que a meu ver faz todo sentido neste tipo de motas. A Hornet nesse aspecto falhou. De resto, no cômputo geral, a moto é muito boa, muito competente, agrada-me bastante, e se eu andasse à procura de um estilo de moto, possivelmente optaria por esta ou pela Hornet neste momento. Estando a balança um bocadinho mais inclinada até para esta, ok? Devido até ao aspecto dela, à própria dinâmica que a moto transparece, ao contrário da Hornet parece uma CBF 500, esta não, esta realmente parece realmente aquilo que transparece, perde um bocadinho a nível de cavalagem, que a Hornet tem 92, esta tem 74, vocês ponham tudo na balança e façam a vossa avaliação, ok? Está aqui uma boa proposta, estou-me a divertir muito com esta moto, basicamente é isso, é uma moto competente para eu usar quando quero, não vou andar aqui com top cases nem malas laterais porque vai desvirtuar a moto, vocês podem colocar, mas acho que não é essa a finalidade, ok? Cada um dará à moto o uso que bem desejar e bem quiser. Para mim iria ser pura e simplesmente diversão. Espero que tenham gostado do vídeo, façam like, subscrevam, fiquem atentos a novos vídeos e tchauzinho!